Uhum. Ah, tá bom. Bora pra Brasília, Carla Bigato. Saudades ali, aliás, de Brasília. Tinha uma expectativa aí no final de semana, né, pra sanção com vetos, era o que se dizia, do orçamento de 2022. O orçamento veio, na verdade, né, a sanção veio, Natália Pazzi. Mas assim, não veio muito completinha não, né, tá faltando coisa ali. Bom dia. A principal parte, a gente pode dizer assim, né, Ivan, que são os detalhes dos vetos. Muito bom dia para você, para a Carla, e uma ótima semana para quem está nos acompanhando. Essa sanção aconteceu, foi publicada no Diário Oficial da União, mas esses detalhes em relação a essa sanção do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento de 2022, como, por exemplo, os vetos, ainda não foram publicados, ou seja, a gente ainda não tem conhecimento do valor vetado pelo presidente nesse orçamento, nem quais áreas serão atingidas por esses vetos do presidente. Ontem, o Bolsonaro ele acabou confirmando que precisou vetar pelo menos 2 bilhões e 800 milhões de reais desse orçamento de 2022, orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional nas últimas semanas aí de dezembro do ano passado. Esse orçamento aí que englobava inclusive uma previsão de reajuste para categorias de servidores diante de um acordo do presidente aí para conceder reajuste a algumas categorias, como por exemplo policiais, a PRF e também a PF. Só que ontem, com essa confirmação do presidente, desse veto de pelo menos 2 bilhões e 800 milhões de reais, ele acabou aí não dizendo quais áreas, né, especificando quais áreas serão atingidas por esse veto dele no orçamento de 2022, apenas disse que foi obrigado a fazer aí esse veto diante do orçamento e disse também que precisa ter recurso definido para fazer essa sanção. O Palácio do Planalto publicou uma nota à imprensa, mas nessa nota também a gente não tem muitas informações. O Planalto não confirmou, por exemplo, se o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter esse reajuste que eu citei há pouco para esta categoria de policiais, como por exemplo a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, ou se o presidente decidiu vetar, pelo menos neste primeiro momento, esse reajuste diante de toda essa pressão que vem das demais categorias de servidores que cobram também um aumento salarial. E nessa mesma nota, o Palácio do Planalto também não afirmou se o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter aquela reserva de quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral de 2022. A expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro tenha mantido essas duas medidas, tanto esse valor destinado ao fundo eleitoral de 2022, como também esse dinheiro aí que foi aprovado pelo Congresso Nacional para conceder esse reajuste de algumas categorias da polícia, como por exemplo a PF e a PRF, mas essa confirmação, esses detalhes, a gente deve ter ao longo do dia uma publicação extraordinária e uma publicação extra do Diário Oficial da União. A gente está aguardando também uma nova manifestação do presidente Jair Bolsonaro, que pode acontecer tanto com apoiadores daqui a pouco no Palácio da Alvorada, como também em possíveis entrevistas que ele vai concedendo ao longo da manhã. Muito bem, Natália Pazzi com as informações de Brasília. Carla Bigato, imagina você sentar lá para fazer suas contas do mês e ter ali despesas, 4 trilhões, 730 bilhões, 24 milhões, 789 mil reais. São 13 dígitos. É o valor do orçamento, né, as despesas aí, mas é como a Natália falou, né, algumas coisas já tinham sido antecipadas, mas é porque tem pequenas diferenças, assim, entre o que disse a Casa Civil, a Secretaria da Presidência, mas no geral, o presidente deve manter ali um valor para reajuste de servidores, e também o fundão eleitoral em quase 5 bilhões de reais. Lembrando que o presidente falou que estava com a cabeça muito cheia, e realmente estava, né? Ele teve que ir ao enterro da mãe, enfim, mas que não leu a peça orçamentária inteira antes de assinar, então está confiando muito na equipe econômica dele.